Olá! Nessa entrevista do Cidadania, você vai conhecer um pouco da história da saúde pública no Brasil, desde a proclamação da independência em 1822 até a criação do SUS, que veio já com a Constituição de 1988. Eu recebo agora o professor Gastão Wagner de Souza Campos, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, formado pela Universidade de Brasília em Medicina, com mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, onde é professor. Professor Gastão, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo. Fico muito honrado de estar aqui com vocês, com a TV Senado. Então, a honra é toda nossa. A gente agora vai fazer aqui, a gente tem uma missão de conseguir, dentro do tempo da nossa entrevista, que é curto, contar toda essa história da saúde pública no Brasil até a criação do SUS, desde a proclamação da independência. Então, vamos começar fazendo uma contextualização ali do começo da chegada da corte portuguesa ao Brasil, 1808, 1822, a proclamação da independência. Aí a gente já começa a ter a história brasileira, a história do Estado brasileiro e um comecinho ainda da nossa saúde pública. Vou fazer esse começo, só uma contextualização mais rápida, e daí a gente já parte da proclamação da independência, os impactos que isso tem, e a gente já caminha um pouco para o começo da estruturação da nossa saúde pública, que já vai ser no final ali do século XIX. O senhor tem a palavra para fazer esse contexto inicial para a gente. Obrigado. Nós temos que lembrar que a saúde pública, no mundo todo e no Brasil, ao longo da história, como o nome diz, ela é uma atividade pública, né? Então ela depende muito do contexto sócio-histórico, institucional, do desempenho do governo. E o Brasil era uma colônia, né? Até 1822. Então a gente praticamente não tinha saúde pública, algumas normativas sobre cuidado com os mortos, a obrigação de enterrar não mais nas casas, mas no cemitério, ou seja, uma coisa muito genérica. A tragédia sanitária da época é a mortalidade da população indígena. A gente não tem estatística, mas se estima que milhões de indígenas foram dizimados pela colonização, pelos bandeirantes, pelas viroses, pelas gripes, enfim, durante esse período. E não há nenhuma ação do Estado para mitigar isso. Né? Alguns sacerdotes, o grande orador, o padre Vieira, fazia campanha em defesa dos indígenas, mas era uma voz isolada. Depois disso, né, em 1808, quando vem a corte para cá, vem junto alguns sanitaristas, alguns médicos especializados em saúde pública e transporta o Código de Portugal, que era o Código de português para cá. E aí há um avanço na regulamentação, estabelecimento de quarentena, na importação, exportação, uma regulamentação da quarentena em relação às doenças infecciosas, ordenamento urbano do esgoto, do lixo. Começa, então, a haver, a partir de 1808, a gente tem o ordenamento. Não há ainda iniciativa voltada para assistir os pobres, para desnutrição, tuberculose, comida. A medicina que se estabelece e cresce a partir de 1808 era voltada para a nobreza, né? Para a nobreza, para os comerciantes, para os empresários, atendia 3%, 4% da população brasileira. E começa a aparecer as primeiras santas casas, que é uma tradição portuguesa, que era muito mais asilo, depósito, um lugar para morrer, com um certo conforto, para proteger da infecção os outros, né? Os asilos dos loucos também para isolar, não era para tratar, para isolar, para defender a sociedade da suposta agressividade dos loucos. Então essa é a história até o final do século XIX. Na última década a gente tem um salto na saúde pública. Então, a gente tem esse período que é depois da proclamação da independência, começam as escolas de medicina no Brasil, mas aí tem todo esse período que o senhor brevemente contextualizou aqui para a gente, e no final do século XIX, o país, né, começa a ter uma estruturação da sua saúde pública. E aí, claro, a gente tem algumas transformações. Por exemplo, o senhor falou sobre esse momento em que havia a medicina
era muito voltada para a elite, então atendia uma pequena parcela da população. No final do século XIX, a gente tem também a abolição da escravatura, e isso muda todo o contexto socioeconômico, porque a gente passa a ter importação de mão de obra, imigração, e o próprio proletário, a mão de obra que deixa de ser escravo e daí começa a precisar, até por uma questão econômica, de assistência médica para poder trabalhar e evitar que as doenças comprometessem tanto a economia quanto a disseminação dessas doenças, né? Conta um pouco dessa parte para a gente. Final do século XIX, começo do século XX é um período de grandes transformações. A gente tem aí, inclusive, campanhas de vacinação começando, algumas epidemias. Como esses fatos ajudaram a estruturar o sistema de saúde pública no Brasil? A gente considera, Marcelo e ouvintes, que a saúde pública é fundada nesse período, última década do século XIX e até 1930, 1938 do século XX. É a estruturação de uma instituição, né? Os nossos heróis da saúde pública são dessa época. Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, né? São grandes médicos sanitaristas que vão estudar na França, no Instituto Pasteur, às vezes nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, e trazem no Brasil. O que estava acontecendo? Isso que você descreveu, uma urbanização acelerada. Não é ainda a urbanização acelerada dos anos 50, mas para o Brasil daquela época, né, principalmente com a abolição da escravatura, né, os libertos, né, entre aspas, aí, o pessoal que deixa de ser escravo, vem morar nas cidades, monta os cortiços, né? Então a gente tem uma qualidade sanitária muito ruim nas cidades, né? E aparecem grandes epidemias, em geral ligadas a doenças infecciosas, né? Com a mortalidade altíssima. A principal delas é a febre amarela, a varíola, mas a gente teve peste, a peste bubônica, tifo, várias doenças de transmissão hídrica, virais, bacterianas, né, provocam uma mortalidade muito grande. E aí se estrutura, principalmente pelas províncias, né, que eram os estados na época, centralmente São Paulo e o Rio de Janeiro, mas também a província do Pará, de Pernambuco, um orçamento muito grande. Durante a primeira década do século XX, 1910, 1920 depois, até 30%, 35% do orçamento das províncias, dos estados, ia para essa saúde pública. Então, é dessa época a construção da Fundação Oswaldo Cruz, para fazer vacina, para estudar os insetos, para investigar as causas, a etiologia que não se conhecia, né? Não se conhecia a etiologia da febre amarela. Tinha que se enfrentar, não sabia que era o Aedes aegypti, o mosquito, que era um vírus, né? Nessa época aparece na Inglaterra a vacina contra a varíola, mas uma vacina com muitos efeitos colaterais, um risco alto, era uma escarificação no braço. Então, se monta com 35% do orçamento, né? Ou seja, um recurso importante, é fundada a Fundação Oswaldo Cruz, e aí o idealizador, o coordenador, o diretor é Oswaldo Cruz, lá em São Paulo, para investigar, para estudar, para produzir vacina de varíola e orientar os chamados guardas sanitários, né? A saúde pública naquela época era muito autoritária, funcionava com base em leis, e as visitadoras, as agências, chamavam guardas sanitários, entravam nas casas com a polícia junto. Há uma lei de vacinação obrigatória de varíola. Em 1904, há uma rebelião no Rio, o presidente das pessoas teve que fugir, né, com apoio do Colégio Militar, dos positivistas, Benjamin Constant e outros eram negacionistas, né? Houve acidentes, uma senhora da alta sociedade morreu com septicemia, infecção generalizada após a vacinação, enfim, uma confusão. E o presidente da República ficou fora 4, 5 dias, há registro de 380 mortos nesse conflito. Depois a Marinha vem... Mortos por causa da guerra civil. Não da vacina. Do conflito armado, né? Conflito armado que se armou, conflito armado que se armou. Então, naquele tempo já existia esses movimentos anti-vacina. Anti-vacina, né? Mas o sucesso, ou seja, você controla
Essa saúde pública autoritária do Oswaldo Cruz, de Emílio Ribas, dessa época, em São Paulo é fundado o Butantan, nessa época também, se preocupa com os soros etiofídicos, né, contra a cobra, que no interior, distribui isso para o interior todo. Então, a saúde começa a ter uma ação sobre o problema. E a gente pode considerar, Marcelo, que teve resultado. Em 10 anos se controlou, em 15 anos se controlou a febre amarela urbana nessas cidades. Se controlou a varíola, se controlou as pestes, o tifo, né? A varíola despencou, a mortalidade, os casos de varíola com a vacinação obrigatória em massa, né? Ou seja, era uma saúde pública voltada para cidades que tinham um papel grande na importação e exportação. Pra você ter uma ideia, em 1904, 1906, vários países europeus interromperam o comércio com o Brasil, porque aportavam no Rio de Janeiro os navios italianos, alemães, ingleses, morria 30%, 40% da população. Aqui na minha cidade, em Campinas, entre 1904 e 1908, morreu 1/3 da população de Campinas com febre amarela. As escolas foram transformadas em hospitais. Era uma mortalidade muito alta, né? A febre amarela tem uma mortalidade de 40%, 30%, 35%. Então, esse momento de grandes transformações, ele é marcado também, ele mostra uma relação clara entre o desenvolvimento do sistema, né, do sistema de saúde pública. O senhor comentou sobre essa força coercitiva, que tinha os guardas, a polícia que entrava junto, né, com os agentes de saúde. Aí a gente tem uma mudança desses guardas de saúde para educadores sanitários, já nesse período de transformação, e existe aí também uma relação entre esse desenvolvimento do sistema de saúde, das primeiras instituições que são criadas, e uma descentralização que vai fortalecer o sistema federativo, e também uma relação com o desenvolvimento econômico, porque os problemas de saúde começavam nesse período, então, a gerar dificuldades para o desenvolvimento econômico do país. Isso. Esses sanitaristas e as instituições de saúde pública, as secretarias provinciais de saúde, tinham muita força política, orçamento grande, e fizeram a reforma urbana no Rio. Determinaram as avenidas que derrubaram aquelas moradias precárias, né, da população negra, da população pobre, exportaram para fora, para a periferia, nascem as favelas, né, e com apoio econômico. Por quê? Porque o Brasil era agroexportador de commodities agrícolas e minerais. E esse pessoal precisava dessa saúde pública. Então, teve muita força política. É interessante que a gente, passando para a fase seguinte, que a gente controlou as epidemias urbanas, né, com a mortalidade alta. A saúde pública era voltada para o litoral, para Santos, né, não era só São Paulo e Rio. As cidades que tinham um papel exportador, né, os portos, tudo. Aí, a partir de 30, 35, 38 do século passado, a saúde pública volta a olhar para o interior, porque a saúde pública não conseguiu nenhum resultado com a mortalidade infantil. Nós tínhamos uma mortalidade infantil altíssima, menor de 1 ano, menor de 5 anos, uma mortalidade materna, a quantidade de viúvos, tem nos romances brasileiros, na crônica, jovem, era muito grande, a gente chegava a ter 1/3 de óbito, 20% de óbito no parto, né? Não tinha os hospitais, maternidade, infecção, enfim. Então a saúde pública se volta para as epidemias do interior, principalmente doença de Chagas, que é descoberta na época por um brasileiro, por isso tem o nome, né, do Dr. Chagas, da Fiocruz, professor. E aí, já com os agrotóxicos, né, tem que matar o barbeiro, a gente não conseguia fazer reforma urbana, nem rural, melhorar as casas de adubo, então se encheu o Brasil até os anos 50. Também conseguiu reduzir a doença de Chagas bastante, né? Com inseticidas, depois descobrimos muito tóxicos, mas também a malária, né? A Fundação CESP, aí já entra o Ministério da Saúde a partir de 53, não só as províncias. Então se volta. O sucesso dessa segunda etapa da saúde pública não é tão grande. O orçamento cai muito, deixa de ser 30%, passa a ser 4%, 5%, mesmo com o Ministério da Saúde entrando.
E a gente tem muita dificuldade a tuberculose, né? Aí a principal causa de Noel Rosa, Noel Rosa, eu estou lembrando de uma figura ilustre, né, que morreu com tuberculose jovem. Sim. A tuberculose tinha uma mortalidade altíssima e não havia vacina, não havia muito o que fazer, né? Enfim, nessa segunda fase, é aprovada em 1928 no Congresso com os migrantes espanhóis, italianos que vêm junto, né, que vêm nessa época e vêm trabalhar na indústria, no campo também. Aparecem muitos movimentos que defendiam políticas públicas, de anarquistas, de socialistas. Eles trouxeram a cultura europeia juntos, né? E aí o deputado da época do Partido Socialista, Eloy Chaves, aprova a primeira lei que cria a Previdência Social no Brasil, né? Tanto para assegurar salário, doença, enfermidade, mas também por criar assistência individual, assistência médica hospitalar gratuita, né, para quem pagasse a Previdência, para quem tiver a Previdência. Isso se desdobra até o SUS, né, até os anos 80. Progressivamente, as categorias profissionais que tinham mais poder político, não é as que tinham mais risco de morrer, mas as que tinham mais influência política, sindical, nos partidos, no governo de Getúlio Vargas, nos vários governos, conseguem criar seus institutos de previdência. Se a gente pegar o gráfico de forma que quando o SUS é criado, a gente já tem 35%, 38% da população brasileira que tem acesso à assistência médica hospitalar individual. E, enquanto isso, a saúde pública continua fazendo vacinas, incorporando novas vacinas, né, não só para essas epidemias do litoral, das cidades do litoral, mas do Brasil como um todo. Professor, dentro desse, a gente avançou um pouco aqui, a gente já está começando a chegar mais perto do período em que o SUS foi criado, já no âmbito aí da Constituição de 1988. A gente tem nesse meio tempo aí o advento também dos governos militares, né? Aí tivemos o golpe de 64 e a ditadura durante o período militar. Houve uma proposta, inclusive, de interiorização da saúde e a saúde começou a ser cogitada, um projeto de transformar, né, de implementar saúde como direito de todos e dever do Estado. Como é que foi nesse período? Houve avanços também da saúde pública no período militar? A política ajudou nesse momento? O que a gente teve nessa etapa pré-Constituição de 88? Como tudo na vida, a gente teve as duas coisas, né? A gente teve avanços e agravamento enfraquecimento da saúde pública, né? Porque o governo militar tinha uma política econômica, antipolíticas sociais. O ministro da Economia era Delfim Neto. Ele falava que se gastava muito com a Previdência, era um saco sem fundo de dinheiro, que tinha que reduzir os gastos. E a saúde pública também é enfraquecida. A saúde pública, estrito senso das vacinas, da vigilância epidemiológica, do controle de pesticidas, né? Isso provoca a volta de algumas epidemias que vão explodir final dos anos 60 e começo dos anos 70. Né? Aumento brutal da mortalidade infantil, volta a crescer a mortalidade infantil. O professor Walter Lezer, da Unifesp, um epidemiologista médico, faz um estudo que liga o empobrecimento, a queda do salário mínimo, do poder aquisitivo dos 50% mais pobres e o aumento brutal, são duas curvas, né, que se acompanham, do salário mínimo. E aparecem as epidemias de meningite, 69, 70, 71, também com infecciosa, com mortalidade alta. Então, o governo militar, os governos militares, o Ministério Federal e os estados, têm algumas iniciativas importantes. Uma delas, em 1966 ainda, que o governo militar, que era autoritário, tinha muita força, unifica os institutos de previdência. Cria o Ministério da Previdência e Assistência Social com o Instituto, o INAMPS, de assistência médica hospitalar, junta tudo. A gente tinha uma desigualdade muito grande. O Instituto dos Bancários garantia uma assistência e aposentadoria melhor, porque os salários eram maiores. Da Constituição Civil era muito ruim, só tinha urgência e emergência, não conseguia ter qualidade. Aí o governo federal, autoritariamente, retira os sindicatos de empresários e de trabalhadores da gestão e unifica tudo no Ministério da Previdência, que é o Ministério do Governo, que é controlado pelo governo federal. Isso foi bom para o SUS.
Até hoje, a Argentina é fragmentada porque as obras sociais estão lá brigando entre si, eles não conseguem unificar, não conseguem criar um SUS. Na França, na Alemanha, tiveram muito trabalho para fazer isso. Então, foi uma coisa positiva. E depois, eles fazem planos, esse de interiorização da medicina, já no começo dos anos 70, aí foi principalmente o estado de São Paulo, mas não só. Né? Eles convidaram esse Walter Lezer mesmo para ser o secretário estadual de saúde. Ele contrata, faz concurso de sanitaristas, aumenta a cobertura de vacina, faz campanhas, primeiras campanhas contra a poliomielite, consegue reduzir a mortalidade infantil. Né? Esses programas de interiorização não vão para frente, porque não tinha orçamento, não tinha capilaridade, o orçamento era muito baixo, o discurso era bom. Eles chegam a criar, em 1976, um sistema nacional de saúde, defendendo o direito universal à saúde, que fica no papel, mas é o embrião do que seria o SUS depois, durante o governo militar. Ou seja, a saúde é muito sensível para os governantes também, porque você começa a ter epidemia, começa a aumentar a mortalidade, começa a piorar a assistência, se tende a ter reação, não só eleitoral, também eleitoral, mas reações sociais. Sim, sociais e econômicas. Aí agora a gente já chegando, passando esse período, nesse resumo do período militar, a gente entra já na retomada do período democrático, e daí vem a Constituição de 88, que vai consagrar a saúde como direito de todos e dever do Estado, e a gente tem também a participação já dos movimentos sociais. Eu falo do começo daquela época de imigração, que os imigrantes traziam, importavam, né, seus movimentos sociais europeus exigindo saúde. Agora vamos chegar nessa etapa da história da saúde pública no Brasil. Fim do período militar, entramos de novo no período democrático, vem a Constituição de 88 e a criação do SUS. O senhor tem a palavra. Obrigado. Os movimentos sociais foram muito importantes nisso. O Brasil é um país que não é campeão em movimentos sociais, né? Se a gente comparar o NHS, né, que é o SUS, desculpa, nós é que somos o NHS, que é o NHS do Reino Unido, né? Ao longo da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, foi uma convulsão pró criar o sistema público, né? Aqui no Brasil também é um movimento que começa de baixo. Os municípios, os prefeitos, começaram a ser pressionados para garantir assistência, vacina, porque era muito centralizado no Ministério e nas secretarias estaduais. E vários prefeitos, secretários municipais, começam a olhar o que estava acontecendo no Reino Unido, no Canadá, em Cuba, no Uruguai, aqui perto, ou seja, vários países que estavam desenvolvendo a saúde pública no sentido que os ingleses inventaram lá, né? Que eles estão lutando por isso desde 22, 20, um projeto que a saúde pública unificava tanto a parte assistencial quanto a parte preventiva de promoção. Cuidamos de vacina, mas cuidamos de câncer. Tratamos e evitamos malária, mas cuidamos de quem tem malária. E se criar uma rede, né? E se criar redes. Isso no Brasil começa pelos municípios. Então, o movimento municipalista teve muito importante. E pelos bairros, na época, a Igreja Católica brasileira, nos anos 70, tinha aquela coisa da teologia da libertação, e os padres, as freiras, iam tudo para a periferia, tinha que morar lá, e organizavam essa coisa do direito universal à saúde, muito humanista. Então, assim, muito movimento de dona de casa para criar os postos de saúde, né, para contratar médico, para ter medicamento gratuito, para ter vacina, né, e prefeitos incorporam isso. As universidades, a parte de medicina, de enfermagem, de psicologia, começa a valorizar a saúde pública. Foi quando eu me formo, por isso que eu estou no SUS até hoje, na saúde pública. Eu tenho essa origem, eu era estudante, residente depois. Tem um papel importante em juntar essa vontade de ter acesso, de ter assistência, né, com desenhos técnicos sanitários. Assim, como fazer isso dentro do orçamento? Que é um modelo aí, nosso modelo era o NHS, né? No mundo inteiro é um dos primeiros sistemas públicos integrados, né? Eles fundam a prova em 1946, começa a implantar em 1948. Né? O SUS ele é aprovado em 88, né, 1988, e começa a ser implementado em 1990. Esse movimento sanitário conseguiu uma unidade política de alguns sindicatos de trabalhadores, desses movimentos de mães, de mulheres,
né, e de partidos políticos, né? Então, antes da Constituinte, em 1986, é feita a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Pela primeira vez, não só com gestores, com governantes, mas convocam, né, também delegados dos profissionais de saúde, médicos, sanitaristas, enfermeiros, e a metade desses movimentos de usuários. Se reúnem em Brasília, 4.000 pessoas, e fazem um documento muito sintético que é aprovado inteirinho na Constituinte daí a 2 anos, um documento que propõe o SUS, Sistema Único de Saúde, em rede, com direito universal à saúde, o conceito de integralidade, né, que é da terapia intensiva até a vacina, conforme a necessidade de cada um, ou seja, um desenho que já vinha sendo experimentado, né? O Brasil é um dos últimos sistemas públicos, nós somos novinho, né? Já tinha na Oceania inteira, Austrália, Nova Zelândia, aqui na América, no Canadá, no Uruguai, né? Enfim, a gente tinha em Cuba, a gente tinha vários modelos, né? Quase todos os países europeus criaram seus sistemas, Portugal, Espanha, Itália, tudo antes do SUS. E a gente se baseou nesses modelos, nessa política. E na Constituinte, ela foi aprovada por quase 80%, acho que 78% dos deputados constituintes, inclusive os partidos conservadores de centro, não só os de esquerda, centro-esquerda, aprovaram o SUS, aprovaram o direito universal à saúde, que começa a ser implementado em 1980. Então, é uma história que deu certo. O de baixo conversou com os políticos, que conversou com os partidos, que se transformou em norma, que se transformou em legislação. O povo da universidade virou assessor de deputado, fez concurso aí para o Senado, para a Câmara. Vários sanitaristas ajudaram a redigir, e entrou na Constituição, né? A gente tem um pedaço da Constituição, é uma lei da nação. Isso é o que marca realmente a implementação do SUS, porque com a Constituição, daí isso passa a ser lei maior e daí consagra o Sistema Único de Saúde e a saúde, principalmente, como direito de todos e dever do Estado. Professor, eu quero agradecer pela sua aula, falando aqui sobre a história da saúde pública no Brasil, nesse curto espaço de tempo que nós tivemos na entrevista, mas temos aqui um bom resumo dessa história. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Marcelo, e queria parabenizar a TV Senado, vocês que montaram, os produtores desse programa, pela série que vocês estão fazendo em relação à independência. Independência é república, é liberdade, mas é direitos sociais também, né? No caso da saúde, a gente está provando isso. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado também a você que nos assiste. Assine o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de brasileiros que acompanham as notícias do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo programa.